Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa sessão agora. Hoje o Rodolfo que vai estar conduzindo essa sessão do webinar. Rodolfo, estou gravando. A palavra é com você, fica à vontade. Maravilha, obrigado, Thiago. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença mais uma vez. E seguindo nossas sessões de webinar, na parte do Product Owner, né? Hoje a gente vai falar do tema que é gestão de backlog e dando uma pequena palhinha, né, do que a gente vai falar hoje. Queria contar para vocês um pouco desse processo, que eu acho que é um dos mais importantes que o papel do PO exige, e, e como que a gente pode trabalhar esse backlog estando numa gestão remota, né, e quais são os desafios que a gente tem por vencer nesse momento. Vou fazer o mesmo procedimento que eu tinha feito nas outras, né, falar um pouquinho de como é que a gente faz a gestão do backlog, quais são os impactos nesse processo de transição do modelo remoto, e a gente tenta provocar um pouco aqui, fazer uma abordagem para tentar dar uma luz para quem está vivendo esse momento de transição, tá bom? Falando um pouquinho aqui de gestão de backlog, tá? Bom, uma boa gestão de backlog, e aí eu venho buscando muita referência com outros times, fazendo um pouquinho de benchmark, pensando em modelos que já estão sendo implementados em outras empresas, onde eu já passei. O que eu gosto, né, de visualizar é esse modelo que a gente está na tela aqui agora. Então, você tem aqui, né, a caixinha do backlog, e aí ele se decompõe em diversos itens, pequenos itens, e aí a gente pode pegar aquela denominação bem comum que a gente utiliza até no Gira, né? Então você tem os épicos, os features, você tem as histórias, e aí você vai montando todo esse processo de visão de produto, né? E ele corresponde a 100% do processo de visão com... Ops, espera só um minutinho que cai. Só voltar aqui na apresentação, perdão, gente. Ai, voltou. Naquele processo que você tem do seu entendimento inicial, que é onde você consegue dar pelo menos uma visão mínima de produto para ser entregue. E aí, ao longo do tempo, você vai começando a trabalhar essas camadas, né, de backlog. Tanto para você fazer o que a gente chama da primeira camada de refino, onde você vai entender os requisitos mínimos. Depois você passa por uma segunda camada, que é onde você já vai entrando no seu processo de refinamento de backlog. Você vai discutindo com os times decisões técnicas, decisões de negócio, aprofundamento de regras. E a gente tem como boas práticas, né? Você pelo menos tem um lote de trabalho para pelo menos 2 próximas sprints, né? E é que a gente determina aqui, por exemplo, que é um backlog saudável, né? Um bom termômetro para você ter como você avalia hoje seu backlog, né? E esse processo no mundo físico era feito pelas nossas reuniões, por diversos pontos de contato. E aí a gente está entrando agora no modelo de gerenciamento de trabalho remoto, né? Que causa um certo impacto nesse processo. E aí o nosso backlog ele tem diversos pontos de contato para que você possa fazer essa montagem, essa visão, essa estimativa que você precisa ter para entregar um bom produto. E aí você vai falando com seu próprio time, que aí você coloca, né, na visão do papel do PO, do Scrum Master, suportando o processo, seu time de dev, onde você vai fazer o ponto de contato para aquele refinamento mais granularizado. Você também recebe os seus inputs dos seus clientes, onde você vai tratar com eles quais são as necessidades de negócio que você está percebendo. O seu próprio time de negócios também faz uma análise muito profunda do que você tem como estratégia e visão de produto.
seus demais stakeholders. Então, você pode falar desde processo jurídico, outras coisas como o RH, o que você quiser incluir nesses pontos de contato para sua construção de backlog. E aí você traça eles aqui num processo de, a gente chama assim de, quais são os caminhos, né, para essa construção. Então você pode ter primeiro o seu time, depois você pode ter os seus clientes, o negócio, mas só que isso é muito dinâmico, né? E aí essa dinâmica muda muito por conta do processo de construção de um produto que ele tem que atender a diversos parceiros, né? Então você vê que as ordens, às vezes você ou colocar eles em uma perspectiva de prioridade, sempre vão mudar, né? Então você tem times, clientes e negócios sempre se falando para você construir esse backlog. No modelo de trabalho remoto, né, essas pontas hoje elas estão ainda naquele momento de transição, onde eu ainda preciso analisar meus impactos, né, e aonde estão os meus gaps de comunicação. E aí eu pensando aqui, né, nesse processo, a gente está nesse momento de a gente teve um rompimento nessa camada de comunicação inicial. E aí, onde a gente pode trabalhar para tentar resolver, para que esse seu backlog, né, que você tá hoje você está vendo ele aqui com um pouquinho mais de dinamismo, por conta das interfaces remotas que você está fazendo, e outra, tem também o processo da mudança que você está orientado para o seu negócio, tudo isso voltado para o papel do PO, né? E aí, esse modelo que está trazendo esses desafios, eu vou tentar ver se a gente consegue provocar algumas questões aqui, justamente para devolver aquele link de comunicação que a gente tinha inicialmente. E aí, pegando aquela proposta, né, sempre das abordagens que a gente pega os valores ágeis, né, eu acho que nesse momento o funcionamento do software, acima da documentação abrangente, pode ser um bom guia para você começar a pensar sobre como gerenciar seu backlog. Por quê? Se a gente for pensar, muitas vezes a gente tem uma proposta de gestão desse backlog que a gente traz uma visão hoje, tanto aquela questão do backlog vertical e do backlog horizontal. Eu vou tentar explicar um pouco melhor aqui para vocês como é que funciona essa visão, mas pensem no seguinte, tá? Uma visão vertical do backlog, ela trabalha por funcionalidades. Já a gestão horizontal, a gente trabalha numa visão um pouco mais, digamos, quebrada, e aí a gente começa a comparar quais são os benefícios de um e quais são os benefícios de outro. Então, se você for pensar que seu backlog é um grande bolo, né, e você tem aqui, né, eu coloquei aqui só o nível de feature por enquanto, para a gente pensar, uma visão vertical, você começa a ter uma dificuldade para criar esse backlog e ele ser, digamos, ter uma visão holística. Por quê? Porque muito daquele processo da construção do backlog, você começa a olhar assim, são histórias do PO, são histórias do UX, isso aqui são histórias técnicas, isso aqui são as histórias de QA. E aí, muitas vezes, eu até destaquei aqui, né, o QA, às vezes ele até fica perdido nesse processo, porque ele não está tendo o retorno daquela visão holística. E aí, uma abordagem que a gente pode fazer é justamente começar a olhar esse backlog de forma vertical, que é a visão holística. Ou seja, entrar com uma questão de olhar de funcionalidade, porque quando a gente for falar sobre uma gestão, um bom backlog, que o que ele está te entregando, na verdade, é basicamente software demonstrável, né? E aí, nessa visão de software demonstrável, então você tem que pensar quais são algumas estratégias em que eu possa montar esse backlog de modo que eu tenha no final das minhas entregas algum software funcionando. Princípio básico, né, da agilidade. E aí eu peguei alguns parâmetros para a gente olhar, né, como é que funciona essa questão do processo de ordenação do backlog. Então você pode tratar eles por diversas estratégias. Então você pode pensar que você pode tratar ele por regras de negócio. Então eu vou determinar que, por exemplo, eu tenho algumas regras de negócio, então eu vou separar elas nessa ordenação por essa ótica.
Posso utilizar a ótica de papéis, então, por exemplo, eu estou falando de um sistema na minha visão de administrador de alguma plataforma, e do outro lado eu tenho a visão de usuário. Eu tenho uma visão estratégica por tipo de dados ou parâmetros. Para quê? Para que eu possa começar a montar num processo mais prático o que é separação de plataformas, onde eu vou colocar meus dados, cenário por operações. Então você tem o pessoal de desenvolvimento deve utilizar mais essa visão, né? Porque é aquele create, update, sempre no modelo de funcionalidade, ou separá-los por cenários de teste também. Então tem uma série de estratégias. E aí o que eu vejo mais sendo utilizado hoje, né, é uma estratégia de workflow, né, que a gente utiliza. Então, eu como usuário quero entrar e fazer tal processo. Eu como usuário gostaria que meu sistema fosse para, assim que eu clicasse no botão, fosse para uma página tal. Esses aqui são apenas algumas das estratégias que a gente está desenvolvendo, né? Então, eu até coloquei aqui depois o maisinho, porque são N estratégias. A gente pode até, de repente, fazer um webinar posterior para falar sobre essas estratégias. Eu acho bem bacana, achei muito material, muito rico na internet sobre como esses backlogs podem ser ordenados, né? E aí eu vejo que esse modelo ajuda muito nesse contexto de trabalho remoto. Por quê? Porque agora você consegue focar, né, nas histórias que são com uma ordenação que entregue valor para você. E fugindo daquele modelo que a gente tem de criar só um monte de post-its, ou um monte de histórias, um monte de features que não se comunicam. E aí, pensando muito nesse modelo, né, o pessoal brinca que a gente, pô, como é que eu faço, né, para fazer isso? Eu faço ele ordenado ou priorizado, né? Até foi um motivo de revisão do guide, né, do Scrum, em 2017, aonde eles pontuaram que nesse novo modelo que eles pensaram, o backlog do produto, ele nada mais é que uma lista ordenada e não priorizada. Por quê? Porque quando eles pensaram no priorizado, eu vou pegar aqui um exemplo simples, tá? Imagina o seguinte: você está construindo uma casa. Se você colocar a lista de seu backlog como priorizado, imagina que você está dentro você mora, por exemplo, lá no Pará. Todo dia à tarde chove no Pará e você está começando a construir casas. E para você não perder o seu trabalho, o que você faz? Você precisa de um teto, né, para você cobrir sua casa, para você não perder aquilo que você já fez. E aí, pensando em uma casa, se você não tem paredes, se você não tem fundações, de nada adianta você ter um telhado ou um teto. Ok. Pensa nesse processo como eu estou priorizando sempre o meu telhado. Só que se meu telhado for priorizado sem as outras partes, eu não consigo entregar nada. E aí foi que eles começaram a mudar a palavra priorizado para ordenado. Por quê? Que aí eu volto a ter uma abordagem que eu faço uma ordem de priorização, uma ordem de seleção desse backlog. Então eu vou fazer primeiro a fundação, depois eu vou colocar a minha parede e aí por fim eu vou colocar meu telhado, né? E aí, nesse contexto que a gente está revendo todo esse processo de construção de backlog, alguns fatores, eles influenciam essa ordenação. Então, eu vi aqui, por exemplo, que tem os fatores, hoje, estão sendo mais abordados para você ter esse modelo de ordenação, são mapear suas dependências, seu backlog, monitorar os seus riscos, conhecer seus riscos, ter conhecimento do seu time de desenvolvimento, se ele consegue te entregar aquilo que você está propondo, o olhar dos seus clientes, a necessidade deles que eles têm com o seu backlog, sempre ter um olhar de custo de implementação e as condições atuais do seu negócio. Você está preparado para implementar todo aquele backlog? E aí tem um outro ponto também que acho que agora tem sido, né, um dos fatores que a gente está olhando para o modelo de gestão remota, que precisa responder muito rápido, o quanto custa esse atraso, né? E aí, nesse contexto todo, eu acredito que nesse modelo de trabalho remoto, a gente tem que voltar um pouco mais para esse olhar de ordenação.
né? Para mim faz muito sentido esse olhar de ordenação, justamente para você conseguir entregar valor para o teu cliente. E aí, pensando aqui, né, e provocando vocês, né, como é que vocês estão fazendo esse gerenciamento do seu backlog hoje? Vocês têm sentido essa saúde? Vocês têm monitoramento? Vocês estão olhando? Vocês têm termômetros que dizem que seu backlog está naquele modelo que a gente passou aqui, né? Você tem capacidade de montar uma visão de produto 100%? Você já tem aquele entendimento inicial? Como é que você está com o seu trabalho para frente, para as 2 próximas sprints, né? Não sei, queria trocar um pouco mais de ideia com vocês aí, receber um pouquinho de perguntas para a gente ir tratando esse modelo aí. Acho que vamos abrir para as perguntas, pessoal? Vamos lá, pessoal, tudo bem? Mandem as perguntas e comentários aqui no chat. Vamos interagir. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal escrever. Beleza. Enquanto o pessoal escreve, esse é um tema bastante importante, né? Sim. De como fazer. E parece algo bastante simples, mas na verdade a gente percebe no dia a dia que não é tão simples assim de fazer, né? A gente vê as empresas se atropelando bastante em cima disso, de como fazer a gestão da maneira correta. Aqui, olha, entrou uma da Adriana. O maior desafio no momento é atender às necessidades do cliente, sem atropelar os processos da equipe. Seria a hora certa de rever esses processos? Boa pergunta, Adriana. Eu acho que não seria a hora certa de rever esses processos, né? Muito voltado ao que eu falei no outro webinar, que nesse momento a parte da gente fazer uma exploração e com, digamos assim, novas abordagens e gerar conhecimento novo, nesse momento que você está com o trabalho remoto e você não tem como mapear todos os seus pontos de contato, seria a hora de você estar dentro de casa com aquele conhecimento que você tem e focar nele. Porque é ali que você consegue ter o termômetro que o seu backlog está sendo gerido muito bem. Então, se você está conseguindo responder aos teus clientes nesse momento de necessidade, sem atropelar os processos, como você falou, né? E como seria a parte de construção do processo, talvez se manter no processo de beneficiamento do seu backlog seja a estratégia mais correta nesse momento. Quando a gente estiver fora, né, do processo de trabalho remoto, acho que vale muito a pena você rever os seus processos. Mas nesse momento aqui é difícil mesmo. Eu acho que tem esse ponto aí. Espero ter Legal. respondido. Legal. Tem uma pergunta aqui da Angélica, né? Angélica? Primeiro, um comentário, né? Muita sacanagem você mostrar esse bolo em camadas perto do almoço e em quarentena, né? Que não tem onde correr para buscar esse bolo. Agora, eu concordo que deve haver uma ordem natural de criação do produto, mas estamos em um momento anormal. Você acha que o PO insistir na ordenação em vez de priorização não poderia gerar bastante desgaste com o C-Level? Boa pergunta, Angélica. O desgaste com o C-Level, né, é aquele momento que a gente está sentindo que as estratégias de resposta das empresas estão sendo testadas. Então, imagina que o PO, se ele é aquele PO proxy, né, que só tira pedidos, ele vai ter uma dificuldade tremenda em gerenciar e priorizar esse backlog, né? Eu vejo que o momento certo, se você for um PO proxy, é justamente você fazer um imbalance com estratégia lá em cima, C-level, e você descer essa priorização com os times sem fugir, claro, do ordenamento. Porque senão a gente acaba entrando naquele modelo que atropela tudo, né? Que a gente pensa, vou colocar primeiro o telhado, põe telhado, põe telhado, põe telhado.
tem mesas e, perdão, tem muros e fundação para você sustentar aquele telhado, ou sua casa vai afundar? Então, acho que nesse momento, acho que se você olhar um pouquinho mais, sempre a gente tem níveis de POs, né? Você tem aquele PO mini CAO, né, que tem autonomia total, e tem aqueles POs que são somente proxy, né? O cara vai lá, tira um pedido e coloca. Então, depende muito do contexto, eu acho, né? Eu acho bacana você pensar sobre esse processo, o quanto você está empoderado para você trazer essa informação para o seu C-level, e aí sim pensar ordenação ou priorização. Muito boa pergunta. Tem uma pergunta da Antônia aqui. Como gerir as atividades paraquedas que surgem e não estão no backlog, que acabam tomando o tempo das reais atividades que tinham de ser feitas na sprint? Boa pergunta. Estamos passando por diversas empresas estão passando por esse momento, né? Porque o paraquedas nada mais é que uma resposta, né? Então, eu acho que o gerenciamento do backlog, por ele ser orgânico e vivo, você pode e deve responder a esses paraquedas de uma maneira que você tenha como avaliar se ele é um risco para o seu negócio, né? Se você tem uma necessidade dos seus clientes. Então, ele, para mim, você pode, inclusive, até, ok, você está tocando projetos hoje em dia. E se for alguma coisa que você precisa fazer uma alteração de um produto já existente, né, que você tem, mas você ainda tá controlando ele por meio de projeto. Pô, você tem total autonomia para você pegar o seu backlog e a sua própria sprint e falar, eu quero cancelar minha sprint. Para mim, isso aqui não atende mais. O que me atende agora é as paraquedas. Então, negocie isso muito bem com os times, porque ágil é justamente isso, é você responder no momento certo. É muito boa. Legal. Tem uma pergunta do Gabriel Freitas aqui, ó. Fala, Adolfo, pensando no modelo ordenado, como o PO pode defender essa ordenação perante os outros pontos de contato que ainda pensam de forma priorizada? Boa pergunta, Gabriel. A pessoal pensa de forma priorizada ainda, né? Porque é aquela história. O valor, às vezes, está naquela defesa do pensamento, assim, muito silo. Eu gosto de ver as minhas coisas. O meu UX é aqui. Então, o PO tem como função nesse processo quebrar essa visão de silo, porque as histórias elas têm que ser funcionais, software funcionando, lembre sempre disso. E aí, o que a gente tem que pensar que ordenação dá o sentido, e não priorização. A priorização dá apenas um norte. Ordenação dá aquela forma de você construir alguma coisa e a visão de produto. Porque às vezes você está pensando, né, voltando um pouquinho no modelo da casa, né? Pô, cara, a gente fez o melhor telhado do Brasil. Tá, mas se você não tem onde colocar o seu telhado, por que você vai ficar colocando telhados onde não tem muros e nem fundação, né? Então, acho que vale a pena você, como PO agora, defender o teu processo holístico da sua visão de produto e para que esses pontos de contato entendam que priorização versus ordenação, nesse contexto, vale como entregas sem atropelar o processo, né? E aí fica mais tranquilo de você gerenciar o seu backlog. Boa. Tem uma do Gabriel Genari aqui. Primeiro, um elogio, parabéns, Rodolfo, foi muito bom. E a pergunta, quais dicas você dá para os POs para conseguir priorizar o valor em um cenário que muda sempre? Boa, os cenários que mudam sempre, né, que eu sempre falo, né, o cenário, ele é o seu termômetro, né, do seu backlog. Então, se você tem boas pontas de contato com os teus clientes, com os seus stakeholders, com o seu time e até com o seu negócio, eu enxergo que aquela mudança de temperatura é que vai te indicar onde está o teu norte para você refazer o teu backlog. Porque muitas vezes o pessoal acha que a gente colocando aquele monte de ideias numa parede, fazendo uma Lean Inception ou fazendo gerenciamento backlog estático, você tem que se apegar àquilo. Não, você não tem que se apegar àquilo, você tem que monitorar para você ter mais pontos de contato. Às vezes, que nem agora, a gente está implementando o modelo de trabalho remoto. Eu acho que hoje você tem mais pontos de contato analíticos
do que simplesmente uma visão estática dentro do seu negócio, né? Porque hoje você está precisando responder muito mais rápido. Então, para mim, esse processo de priorizar e dar valor num cenário que muda sempre, até a questão lá dos paraquedas, né? Cara, seja flexível, seja você o mini CIO, ou mini CEO, né, da sua empresa, que vai dar essa resposta para o teu negócio, né? Então, acho que fica muito, muito visível que mapear o teu processo de necessidade, suas condições e até mesmo, né, pensar no custo de atraso de resposta, vale para você defender o teu ponto de vista com os cenários que mudam sempre. Legal. O Alex aqui. O Alex faz até um comentário, né? Caramba, dá até para fazer bolo com o método ágil. Você não acha que mais importante do que a ordem ou priorização é ter certeza de que a orientação ela está sobre uma entrega de valor real para o negócio e para o cliente? Boa. Se a gente for pensar que a certeza de orientação sobre uma entrega de valor para o negócio ou para o cliente está baseada não somente numa ordem ou numa priorização, mas sim naquele mapeamento que você fez de indicadores de negócio, trazendo, por exemplo, o que eu tenho como visão de produto e por que eu tenho esse produto, para que eu faço esse produto. Acho que fica muito mais fácil você observar valor real para o negócio e para o cliente em um contexto que, por exemplo, hoje você tem que muda sempre, né? E a ordem e priorização, nesse contexto de orientação para o negócio, se você souber defender tua visão, tua missão de empresa, fica praticamente, não digo inviabilizado de você se perder, mas de trazer um pouco mais de certeza para os cenários que estão sendo gerados nesse contexto, né? E acho que dá para você ter uma ordem, uma priorização que sigam uma entrega de valor real para o negócio. Acho que eu não sei se eu consegui pegar a pergunta do Alex aqui, compreender bem ela. Se me permite complementar, eu acredito que uma vez que, concordo com a pergunta do Alex, que a prioridade, né, para aquilo que é relevante para o negócio, que vai trazer mais valor para o negócio e valor para o cliente, que na minha visão só deveria estar focado em ter valor para o negócio, é aquilo que ao mesmo tempo traz valor para o cliente, porque do contrário não faz sentido a existência do negócio, mas o backlog deveria estar orientado para isso, a estratégia deveria nortear para isso, mas eu vejo que essa questão do priorizado ou ordenado uma vez que eu tenho definido qual é o valor para o cliente, né, como é que eu ordeno de uma maneira lógica, por dependências, riscos, conhecimento do time e tudo mais, para viabilizar a construção desse negócio. É aquela história do telhado, né? A casa é o valor que o cliente está querendo, mas a ordenação é a forma de como eu implemento ele, né? Talvez meio que nessa linha. Pois, acho que sim, Thiago. Tem uma coisa legal da Thaís aqui que Rodolfo, chegar nesse nível não é muito simples. Que dica você daria para quem está começando não perder a esperança? Não perder a esperança? Boa. Para quem está começando, o que a gente faz, né, nesse processo de construção de um backlog, para quem está começando, é a visão de fatiamento, né? O bom backlog, ele é o artefato dele, né? É um produto que te entregue um modelo granularizado daquilo que você precisa fazer ordenadamente para entregar teu produto. Não é chegar no nível de você ter todas as respostas no começo, mas sim as hipóteses que validaram aquele modelo de negócio. Então, para quem está começando agora, é pensar em, de repente, cenários de hipóteses. Falar assim, se meu produto faz tal coisa, e se eu colocar, de repente, uma tela para desenvolvimento e pensar que essa tela tem tais funcionalidades,
eu vou conseguir validar esses modelos, essas hipóteses durante o desenvolvimento do meu backlog. Porque para quem está começando, ainda é difícil você ter a noção de escrever boas histórias, né? Então, para quem está começando ainda também num negócio, essa visão de produto, ela não está totalmente fechada. Então, essa, digamos assim, organicidade, essa vivacidade do seu backlog é que vai poder te dar as respostas para quem está começando, não perder a esperança. Porque você vai, em pequenas partes, validando suas hipóteses. Então, fica muito mais prático você medir. Então, o seu time to market você diminui, você coloca um produto funcionando mais rápido, mais de verdade para você testar ele, e aí sim você começa a entender se seu backlog é ou não num processo de maturação dele, está te trazendo retorno, entendeu? Muito bem. Pessoal, já estourou nosso tempo, já são 12h17. Rodolfo, muito obrigado, foi ótima apresentação. Valeu. Parabéns. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Ficaram aqui 2 perguntas que não conseguimos responder, vamos tentar responder por outros meios, por outros canais, de repente nas nossas redes sociais. Sim, Como sim. sempre, a nossa sessão ela está sendo gravada, daqui a pouco o link vai estar disponível lá. Muito obrigado, um ótimo dia para vocês, um excelente restante de semana aí. Valeu, galera. Valeu. Um abraço.